Voltamos com a Manazini, hein? Edição número 7 agora já. A gente ficou um tempo aí sem publicar. E vocês devem ter visto também na semana passada a entrevista que a gente fez, né, com o nosso amigo Damon. Caso não tenham visto, vejam aí do lado que foi bem interessante esse papo todo. E agora estamos de volta, né, com o nosso resumo semanal de notícias aí, o que você pode ter perdido ou não das novidades, do que anda fazendo a nossa política, né, nossos governantes. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Também curta, compartilhe e comente o que você acha aí do nosso projeto, tá certo? Sou Henrico Bertenholi, então bora lá para as notícias dessa semana. A primeira notícia é a respeito do auxílio aos caminhoneiros, né? O auxílio emergencial aprovado pelo governo. Então, caminhoneiros e transportadores cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, e todos eles que estavam cadastrados até o dia 31 de maio desse ano, terão direito a esse auxílio, né, caminhoneiro, que começa a ser pago a partir agora do dia 9 de agosto. Serão 6 parcelas, né, de R$ 1.000 até dezembro desse ano. O benefício ele será pago a esses transportadores autônomos de carga para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis, certo? Então isso foi aprovado já, e todo esse auxílio ele faz parte de um pacote social, né, pré-eleitoral aprovado pelo governo, que é chamada assim de muitos nomes, né? Eu vou usar aqui a PEC Kamikaze, mas é um projeto de emenda constitucional, certo? Promulgada pelo Congresso no último dia 14 de julho. A emenda ela aumentou o valor do Auxílio Brasil, né, de 400 para R$ 600, ampliou o Vale Gás e criou um auxílio para taxistas e caminhoneiros. Aí é o que a gente está falando dos caminhoneiros. O custo total do pacote, né, pré-eleitoral chega a 41,2 bilhões de reais. No caso só dos caminhoneiros, esse número total liberado, né, chega a 5,4 bilhões de reais. Para a gente entender tudo isso, a gente precisaria voltar lá no dia 23 de junho, quando o presidente Bolsonaro sancionou um projeto de lei que limitou o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre todos esses itens, né, como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Então, o ICMS foi reduzido e essa medida foi uma tentativa de frear a inflação, né, em cima do preço dos combustíveis. E também teve um reajuste recentemente que a Petrobras fez, né, com o valor dos combustíveis pagos nas refinarias. Com a lei, o preço da gasolina, dos combustíveis, de fato caiu, né, mas caiu de forma artificial. Para vocês terem uma ideia, em um mês o valor médio do litro, né, de combustível, valor médio no Brasil, foi de R$ 7,39, né, R$ 7,39 para R$ 5,89. Isso no período de um mês. Entretanto, né, no acumulado do ano, o combustível ainda registra uma alta de 8,06%. Para a gente entender melhor tudo isso, né, que eu estou falando e até os efeitos econômicos e sociais disso tudo, eu entrevistei o professor e economista Paulo César Feitosa, né? Já esteve aqui com a gente em outra edição da Manazini, e ele explicou para a gente os efeitos, né, desse auxílio. Então, bora lá ver como foi essa entrevista com o professor Paulo. Então, hoje estamos recebendo mais uma vez o professor universitário Paulo César Feitosa para comentar aqui alguns temas que a gente está abordando nessa edição da Manazini. Boa tarde, Paulo, tudo bom? Boa tarde, um prazer enorme estar aqui de volta para poder bater um papo aí com você, Henrico, e também com o pessoal todo que está inscrito no canal, você deve falar sempre aí, bater o sininho para poder dar o aprovo deles, se gostaram, e dar também sugestões aí para temas para você trazer aqui a debate que é sempre muito importante, esse papel que você está cumprindo. É isso. Obrigado, inclusive, pelas palavras. E a gente está abordando aqui a questão do auxílio aos caminhoneiros, né, que deve aí começar a ser distribuído no dia 9 de agosto, né? Para quem a gente já explicou, né, um pouco por cima do que é esse
esse auxílio. E agora a gente vai entender do Paulo, né, até os efeitos econômicos disso, né? Então, Paulo, se você puder esclarecer para a gente quais são os efeitos do pagamento desse auxílio, da onde vai sair esse dinheiro e qual o efeito também desse próprio pacotão, né, vamos dizer assim. Bom, vamos começar então, voltando um pouquinho na origem dessa brincadeira, que é a chamada PEC da emergência, conhecida aí na imprensa sob vários apelidos, PEC kamikaze, PEC do desespero. A gente tem chamado de PEC da universalização da corrupção. Já que a classe política estava toda já corrompida, o que a gente então percebeu é que o pessoal falou assim, está na hora de a gente corromper a toda a população. E corrupção que vem sob que forma? Você dá, antigamente, até a década de 30, na época ainda da República dos Coronéis, era um pé para o eleitor antes de ele ir à eleição e depois daria o segundo pé do sapato caso ele votasse naquele nome que você determinasse. Então, o prêmio para o eleitor que fosse fiel a seu patrão, ao seu político preferido, seria o par de sapatos. Hoje, a gente tem visto que o par de sapato já não é mais importante. Então, é o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, e que agora ganha R$ 200 de acréscimo para tentar comprar a votação, a aprovação do eleitorado, especialmente do eleitorado mais pobre, para que elejam o presidente da República. Além disso, essa mesma PEC, projeto de emenda à Constituição, que foi aprovada como emenda constitucional, ela trouxe um outro tipo de benefício, que é esse que você fala aí, do auxílio aos caminhoneiros. Ele está inserido nessa mesma ótica. Você dar algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, algum tipo de subsídio aos profissionais que trabalham nesta área de, especialmente, transporte de mercadorias, transporte público de mercadorias. Em razão de quê? Especialmente pelo fato de que os motoristas de caminhão, de carretas, os motoristas profissionais de estrada, basicamente, são o público de apoio muito claro ao governo Bolsonaro. Então, você está, na verdade, ratificando, reforçando, comprando o apoio daqueles que já te apoiariam naturalmente, mas que estavam insatisfeitos e ameaçando, inclusive, greve, porque, dado o aumento do diesel, do combustível que eles utilizam, a remuneração que eles estavam auferindo, os rendimentos que eles estavam extraindo do frete que eles cobravam para transporte de cargas e mercadorias, estava cada vez sumindo mais rápido, estava cada vez menor. Então, eles exigiam ou o aumento do frete, mas o aumento do frete tem que ser negociado. E o aumento do frete tem um outro problema, rebate na inflação, porque aumenta o custo de transporte, aumenta também o preço de revenda das mercadorias lá no ponto final de vendas. Então, resultado, para não contribuir e atiçar ainda mais a fogueira da inflação, o governo resolveu dar aquilo que os próprios caminhoneiros estão hoje dizendo que, face à corrosão que a inflação tem provocado no poder de compra da moeda e, portanto, no rendimento que todos nós brasileiros recebemos, a gente recebe a mesma quantidade em termos de nome da quantidade que a gente recebe, mas essa quantidade permite comprar cada vez menos. Então, estamos perdendo poder de compra cada vez mais. Estamos realmente cada vez ficando mais pobres. E os caminhoneiros, então, reclamando contra isso, ganharam esse cala-boca, mas já falaram, o líder deles já deu declarações dizendo que estão ganhando uma esmola, então é nitidamente um valor para comprar o voto e assegurar o voto dos eleitores tradicionais até o final do ano. Essas medidas todas essenciais, importantes, medidas que, de fato, eram necessárias, porque o povo brasileiro está passando fome, está na miséria. Então, ninguém questiona
há necessidade desta adoção dessas medidas, desses auxílios. Além disso, essa PEC, ela, para poder aprovar essa legislação que dava o tombo na lei eleitoral, ela faz o quê? Ela criou um fictício estado de emergência no Brasil. Esse fictício estado de emergência, ele é exclusivamente para que você possa tomar medidas drásticas, já que é uma emergência. Por isso que eu havia criticado. Se a gente sabe que esses valores são importantes para a população brasileira, que está carente, que está miserável, que está passando fome, 33 milhões de famílias não têm, de pessoas não têm alimentação diária. Então, se são importantes e necessárias, a grande questão é a seguinte: já eram assim há 1 ano e meio atrás. Então, não há nada de emergencial agora. O que há é de incompetência do governo, que não foi capaz de resolver isso anteriormente e que deixou para a última hora. E que, na última hora, quando viu que ia ser derrotado, optou, então, por esse tipo de medida, que vai fazer o quê? O governo vai emitir dinheiro ou vai emitir títulos. Qualquer um dos dois é uma espécie de dívida que o governo cria perante a sociedade, e ele vai, então, com esses recursos assim alcançados, pagar esses gastos. Então, Paulo, é muito curioso e interessante esses pontos que você trouxe aqui para a gente, até pela questão do governo estar se valendo, né, dessa, vamos dizer assim, valendo da inflação e da tributação que vem em cima dos produtos a respeito dela. Então, o governo fez essa manobra, né, para diminuir os preços dos combustíveis. O que foi essa manobra que eles fizeram para conseguir diminuir o preço dos combustíveis? E, mais uma vez, quem vai pagar essa conta, né? Porque a gente sabe que não adianta você, se você está deixando de captar, de algum outro lugar você vai tirar esses recursos. Então, quem vai pagar essa conta e no que consistiu essa manobra? Bom, então vamos de novo começar do início. A primeira manobra, aliás, esse governo é um governo manobrista. Podia trabalhar facilmente depois de, se não for a cadeia, podiam todos se empregarem aí nos estacionamentos como manobristas, porque o povo que sabe dá golpe. Já o ano passado foi a PEC ao final do ano. A PEC precatórios, todo mundo sabe, são dívidas líquidas certas que não tem mais discussão, que cabe ao governo, compete ao governo apenas pagar. E o governo conseguiu dar mais um cano nessa brincadeira, fazendo com que aquela frase devo, não nego, pago quando der, passasse a virar lei aqui no país. Por quê? Porque dívidas que teriam que ser pagas este ano, por exemplo, 80 bilhões, eles vão pagar só 44. Então, resultado, já ganharam aí uma sobra de recursos que poderiam fazer algum tipo de gracinha para tentar conquistar, cativar votos do eleitorado. Ainda assim, não estava resolvendo muito. A inflação vinha solapando e fazendo com que a situação ficasse muito drástica para toda a população brasileira. A inflação estava alcançando não apenas os pobres, como sempre alcançou, mas especialmente, dessa vez, até mesmo o pessoal de classe média mais alta. E o resultado disso, então, foi que foi votada a emenda, a PEC, que virou a emenda, que, como você disse, limita a 17% ou 18% o ICMS de combustíveis, energia elétrica e gás. Muito bem. O problema todo é que essa PEC, nenhum dos governadores, nessa época pré-eleitoral, resolveu bancar o herói e correr lá para poder pedir a decretação de inconstitucionalidade dessa medida. Por que inconstitucionalidade? Porque, embora seja uma emenda à Constituição, que altera a Constituição, está alterando um ponto que é basilar da Constituição de 88, que a gente poderia considerar quase que pétreo da Constituição de 88, ou seja, que não poderia ser alterado, que diz o seguinte: a competência para tributar, para legislar, para decidir qualquer coisa sobre o ICMS, que é um imposto de competência estadual, é dos estados. E acontece que o governo, então, por pressão do Bolsonaro, aprovou na Câmara, no Senado, no Legislativo, a emenda que limitava a 18% os impostos, ICMS. Isso é uma interferência numa área que ele não compete, que não compete a ele entrar. Mas ele entrou. E aí qual o resultado que a gente pode dizer?
qualquer governador que quisesse ir ao Supremo alegando a inconstitucionalidade iria lá e ganharia. Mas os governadores espertamente correram e se anteciparam à medida, e com 2, 3 dias de aprovação da PEC, da emenda, eles foram lá e eles mesmos declinaram as alíquotas de ICMS para os 18% determinado na emenda. Muito bem, o que a gente percebe? Os governadores fizeram aquilo que o Bolsonaro queria, até para ficar bem com o eleitorado dos seus estados, e o Bolsonaro posa de ser o cara que conseguiu efetivamente reduzir o preço do combustível porque tomou aquela medida de diminuição dos impostos. É importante lembrar que vários países, inclusive os Estados Unidos, reduziram impostos sobre combustíveis exatamente para compensar o aumento do preço dos combustíveis no mercado internacional, em função do aumento do preço do barril do petróleo. Quanto a essa medida, em si, não há o que criticar. O que há a criticar é que, em outros países, a legislação é de outra forma. Aqui, isso não poderia ter sido feito. Não poderia ter sido feito da forma que foi. Da mesma forma que a PEC dos pregatórios não poderia ter sido, porque era inconstitucional, essa também é inconstitucional. Mas ela está funcionando. Nós estamos vivendo, portanto, e se o Supremo não é acionado, ele tem que ficar quieto, ele não pode se manifestar. Então, nós estamos vivendo um mundo distópico, um mundo de fantasia, um mundo paralelo, onde leis não são respeitadas, todo mundo sabe disso e todo mundo vai acompanhando como se tivesse tudo no melhor dos mundos, na melhor das boas intenções. Então, o resultado, a gasolina caiu. A gasolina caiu. Você deu aí o valor, mas é importante lembrar, Henrico, que o preço da gasolina caiu, mas o preço do diesel não caiu na mesma proporção, e caiu muito menos. E não vai cair de forma significativa. Não vai acontecer com o diesel aquilo que aconteceu com a redução do preço da gasolina. A redução será muito inferior. Resultado, essa redução do diesel é a que realimenta o processo inflacionário, porque ele é que é usado nos caminhões que levam as mercadorias para todos os cantos do país. Uma outra questão, se é, então, a gasolina que diminuiu significativamente de preço, essa medida da redução do ICMS está beneficiando quem? Todo mundo que é proprietário de automóvel. Agora, 33 milhões de pessoas que passam fome não têm automóvel. A quantidade de pessoas, de famílias que trabalham aí, que são assalariadas e que estão na linha da miséria, não têm automóvel. Eles usam o transporte público. Então, quem é que está se beneficiando? Os proprietários de automóvel, que é uma minoria que a gente poderia chamar hoje em dia de classe média até mais elevada, um padrão de renda mais elevado um pouquinho. E, bom, então nós estamos beneficiando os mais ricos. Eu não tinha atinado nisso, né? Quer dizer, a gasolina, eu acho até legal trazer. Então, a gasolina diminuiu, né? Mas o preço dos combustíveis, no geral, não. Então, o diesel, por exemplo, que daí, porque a justificativa da manobra é para diminuir a inflação e o preço das coisas, mas o diesel que ainda, na grande maioria, transporta, vai continuar caro. Então, só está beneficiando uma parcela da população que usa gasolina. Vamos qualificar melhor. No geral, os combustíveis todos vão cair, mas eles vão cair não de forma uniforme e generalizada. Uhum. Alguns vão cair muito, a gasolina, outros vão cair menos, o diesel. E esses que vão cair menos são os que, em tese, acabariam acarretando maiores impactos na questão da luta no combate da inflação. Tanto é verdade que o diesel foi o que caiu menos, que foi necessária essa outra PEC, que nós já comentamos, que dá um auxílio para os caminhoneiros que estavam com custo muito elevado de combustível. Então, se tivesse resolvido, não precisaria dessa outra ajuda. Então, resultado, o que eu quero chamar a atenção, Henrico, é o fato de que a gasolina, que é o transporte do rico, teve uma queda. O diesel, que é o transporte que é do pobre nos coletivos, ou é aquele do pessoal que transporta mercadorias e que tem impacto maior na inflação, teve uma queda também, mas bem menor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Como agora esse preço novo do combustível tem duas justificativas, quais são as duas justificativas? Uma
a redução do ICMS dos estados. Então, os estados vão ter perda de receita. E onde é que os estados gastam esta receita que eles arrecadam do ICMS? No financiamento de educação, no financiamento de postos de saúde, hospitais e no financiamento de segurança pública. Então, o que é que nós vamos passar a ver? SUS, assistência médica, saúde, educação sem recursos para se manterem. Segurança pública com menor quantidade de recursos para se manter. Quem é que usa o sistema de saúde público, o sistema de educação público? Não são os pobres? Então, o Estado, ao reduzir o ICMS, por pressão lá da emenda do Bolsonaro, está dando para os ricos e tirando dos pobres. Mais uma vez. É, então, perverso mecanismo de concentração de renda, de geração de maior desigualdade no país. Bom, Paulo, acho que isso elucidou as nossas dúvidas. Agradeço a participação em mais uma Manazine aqui com a gente. Grande abraço aí, obrigado, viu? Espero que tenha contribuído. Estamos aí a hora que você precisar de qualquer colaboração nossa. E se o pessoal que estiver escutando, assistindo aí a gravação, tiver dúvidas, comentários, etc., mandem aí para você no chat, nos comentários, e você me transmite e eu vou fazer questão de responder a todas as dúvidas e tudo de bom para você. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Mudando de assunto, eu começo até com uma boa notícia, pelo menos abro com essa boa notícia, que é o número de homicídios, né, no Brasil, em 2021, caiu em 13%. Né? Entretanto, o número de assassinatos, né, por revólver e pistolas cresceu 24% no mesmo período que foi o ano passado. Os dados eles são do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Acho que é isso que acontece quando a gente arma a população de um país que não tem a maturidade para lidar nem com futebol sem ter alguma briga. Né? Como a gente vê aí diretamente nos estádios, que o pessoal se espanca até a morte, ou até em alguns estados, né, na verdade, que chegaram ao cúmulo de proibir as duas torcidas e, portanto, a gente tem torcida única e está mais que certo porque é uma medida preventiva de saúde. Né? Então, cresceu o número de armas, tanto que o número de armas registradas pelo Exército, né, para CACs, né, que aqui a gente chama, os CACs são as pessoas que se denominam colecionadoras ou atiradoras desportivas, ou as pessoas que também são denominadas caçadoras. Né? Esse número então, dessas pessoas registradas como CAC saltou 24 vezes em 6 anos, com 257 mil registros em 2021, certo? Na atual política do governo, né, que é pró-armamentista, né, pró-armamento, então a gente passou no Brasil, passamos de 117 mil armas em 2018 para mais de 673 mil até o início desse mês de julho. Assim, o número de pessoas cadastradas como CACs já ultrapassou os 406 mil policiais militares de ativa no país. Ou seja, temos mais pessoas, mais civis armados do que os próprios policiais militares. Assim como o número dessas pessoas registradas, né, como colecionadores, atiradores ou caçadores, também é maior que o efetivo das próprias Forças Armadas, que conta com 360 mil homens. Tudo isso foi uma tragédia premeditada, né? Pelo menos eu imaginava que não seria legal a gente, né, sair dando armas ou pelo menos liberando com que todo mundo tivesse o acesso. E a Polícia Federal foi uma das que alertou também. Alertou senadores ainda em 2019 que se fosse aprovado o projeto, abro aspas, resultaria sem dúvida no retorno da situação caótica no país de excessiva oferta de armas de fogo, inclusive ilegais, em circulação, podendo tornar muito piores os índices de criminalidade. E de fato, assim, como eu abri a notícia falando, os homicídios caíram, mas os assassinatos aumentaram, né? Das ditas agressões ou brigas, enfim. Então vamos pensar, assim, eu convido você a pensar no Brasil que a gente está construindo,
onde você tem mais de 673 mil atiradores, ou pelo menos pessoas licenciadas para isso, né? Porque não é porque a pessoa tem a arma que ela sabe manipulá-la, enfim, sabe devidamente. A gente pode também ver os dados que a gente tem de mortes acidentais, até de disparos acidentais. Agora eu pergunto, e se as armas vão parar nas mãos erradas, né? Se a gente tanto quer, a gente fala do crime organizado, dos criminosos, quem garante que tudo isso, né, esse mais de 500 mil de armas agora dispostos ao longo do país, não vão parar na mão desses caras? Eu pergunto, as pessoas no geral têm capacidade emocional para ter todo esse poder na mão? Né, vindo, como eu disse, de uma sociedade, de um país que é tão emocional a ponto de brigar literalmente por futebol? Com tudo isso, né, somado aos discursos antidemocráticos do presidente, e eu digo antidemocrático no sentido de que ele já alerta, né, que não deve aceitar o resultado das eleições, a não ser que elas sejam realizadas como eram há mais de 20 anos atrás, né, quer dizer, sem urna eletrônica. Então, tudo isso, assim, honestamente, eu só lamento, né, e vejo um movimento de preparação para uma guerra civil ou coisa pior. É a única, assim, isso eu tô falando até a minha opinião. Não vejo outro motivo, né? Então esse discurso ultradireitista, né? Não, armar, libertar o povo. Libertar do quê, cara? Quem liberta é a paz e não o terror. Mudando de assunto novamente, ainda nessa semana, a Procuradoria-Geral da República fez uma série de arquivamentos digna de festa, né? Para quem seria investigado, né? Eles arquivaram diversas investigações, dentre elas foram arquivadas 7 de 10 investigações abertas a partir da CPI da Covid-19 e então foi assim, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria de Araújo, ela foi responsável por todo esse movimento, né? Ela é substituta do Augusto Aras, que está de férias, certo? Os crimes, então, que foram arquivados, muitos deles esbarravam no presidente da República e eram relacionados à forma como o governo se comportou durante o ápice da pandemia. O presidente era acusado de crimes como prevaricação e charlatanismo, assim como alguns seus ministros, né? Com toda aquela história de cloroquina, com não, a vacina não é efetiva ou não, mas agora essas investigações estão sendo arquivadas. Inclusive, a partir disso, diversos senadores reagiram e pediram uma manifestação do Aras, que mesmo de férias, né, deveria corresponder à altura do cargo que ele tem, que é um dos máximos aí da legislação brasileira. E esses senadores, né, a grande parte deles constituiu, né, a CPI da Covid, até por isso que eles se manifestam, eles alegam que a Lindora foi usada como testa de ferro. Assim como a PGR também ignorou a robustez dessas provas e, portanto, os senadores entraram com um pedido no STF para abrir um inquérito e investigar se Lindora teria cometido também o crime, né, de prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de executar um ato em nome do interesse pessoal, ou quando também retarda, né, qualquer evolução de investigação ou coisa do tipo. Ainda aproveitando o pacotão de arquivamentos da PGR, também foi arquivada uma denúncia do senador Alessandro Vieira. Ele apresentou uma notícia-crime, né, de outro senador, a respeito de outro senador, que era o Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. E ele afirmou, né, o Marcos Duval, ele, assim, sem querer, ou como ele mesmo disse, foi mal interpretado, afirmou ter ganhado o direito, né, de indicar 50 milhões de reais em emendas como gratidão, né, por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, né, que foi eleito em fevereiro de 2021. Segundo a denúncia, o Duval foi informado pelo benefício, né, por Alcolumbre, Davi Alcolumbre, que era o anterior presidente do Senado. Essas emendas ainda elas se referem ao famoso, né, orçamento secreto, que o governo aí tem ainda que explicar e muito a respeito disso, e a gente já ouviu também falar do orçamento secreto em casos como o Tratoraço, por exemplo. A Procuradoria ela alegou não achar indícios de corrupção passiva ou ativa nesse segundo caso e por isso aí solicitou o arquivamento. Tá certo? E é isso. Essas são as notícias dessa semana, não das mais animadoras, mas essa é a realidade que a gente vive.
Então, de qualquer forma, agradeço o seu apoio, a sua audiência mais uma vez. Fique à vontade aí para curtir, compartilhar, comentar, traga sugestões ou até críticas a respeito do nosso trabalho. É isso que muda, né, e engrandece a gente. Espero ver vocês na próxima Manazine. Se você não segue ainda a Manazine, peraí, ó, dá uma olhadinha aí, tem nosso canal no YouTube, tem também o nosso Instagram que a gente posta, né, sempre que a gente traz alguma novidade. E eu espero encontrar vocês na próxima edição, tá bom? Um abraço e até lá.